Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias do Vascão, atualizações, grandes novidades. O Vasco fez uma proposta para contratar um camisa 10 uruguaio, muito possivelmente, se ele aceitar, ele será o nosso novo camisa 10. Vamos falar aqui também da possível permanência do técnico William Batista como treinador efetivo do Vasco até o término dessa temporada. Será que vai acontecer? As chances são um pouco grandes, viu? Vamos falar aqui também da situação da 777 Partners e uma grana que o Vasco pediu à empresa. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo, muito obrigado aí a todos vocês que estão sempre acompanhando nossos vídeos aqui diariamente. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Botafogo aí no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Esse jogo, muito possivelmente, pode ser que tenha transmissão da Rede Globo, ainda não está confirmado. Mas a expectativa do torcedor vascaíno é que o Vasco consiga esses 3 pontos e tente se afastar o quanto antes da zona do rebaixamento. Dependendo da combinação de resultados, o Vasco ainda não sai da zona, mesmo se vencer o Botafogo no próximo domingo. Mas a gente espera que o Vasco consiga fazer um bom jogo e consiga os 3 pontos. Para essa partida, muito possivelmente, devemos ter os retornos do zagueiro Manuel Capasso e também do Pedro Raul, pelo menos para serem relacionados para a partida. Ambos já estão treinando normalmente com o elenco do Vasco, ficaram de fora aí, principalmente o Capasso ficou de fora nas últimas rodadas e também o Pedro Raul desfalcou o Vasco no último jogo contra o Cuiabá, se queixando de dores no quadril. Os 2 jogadores estão de volta e ficarão à disposição aí do técnico William Batista. O Vasco também vai ter o desfalque do Gabriel Peck, de acordo com as informações. O Aureliano vem treinando muito bem e pode ser que seja uma surpresa no time titular. A gente até falou sobre isso no vídeo de ontem, sobre essa grande possibilidade do argentino, enfim, voltar ao time titular do Vasco. Se eu não me engano, ele fez 1 ou 2 partidas apenas como titular no time nessa temporada e ele pode ser uma grande novidade aí para o clássico contra o Botafogo. A expectativa é que o Vasco consiga fazer um bom jogo para vencer, meu amigo. Não pode entrar em campo aí com medo do Botafogo. O Botafogo é líder da competição, sim, beleza, tá numa boa fase, mas o Vasco já conseguiu vencer esse mesmo Botafogo lá no Campeonato Carioca, né? Ainda até com sobras, né? Uma das melhores partidas do Vasco nesse ano de 2023. Clássico é clássico, como diz o outro, e vamos torcer para que o Vasco consiga um bom resultado. Caso o Vasco consiga um bom resultado e consiga vencer o Botafogo, há uma expectativa do técnico William Batista continuar como treinador do Vasco. Ainda assim, existe, claro, a chance do Vasco contratar um novo treinador, só que até agora o Vasco prefere optar em deixar o treinador do Sub-20 trabalhando para ver como que serão os resultados dele. Se for positivo, o Vasco irá efetivar ele como técnico do profissional e ele vai continuar aí no nosso time. O que não agradou a muitos torcedores vascaínos. Andei dando uma olhada aí nas redes sociais sobre a opinião dos torcedores quanto a esse assunto. A maioria esmagadora não gostaria de ver o técnico William Batista como técnico do Vasco até o final da temporada, exceto, claro, se ele conseguir uma boa sequência de resultados, né? Aí sim fica incontestável, não tem o que questionar a permanência dele. Mas até agora o que a gente teme é que o Vasco não consiga se sustentar na Série A do Campeonato Brasileiro e comece a ter erros grandes, né, cara? A gente já viu ano passado que o Vasco perdeu muito tempo procurando treinador e ficou com o Emílio Faro, né? O Emílio Faro perdeu vários jogos, por pouco o Vasco não subiu para a primeira divisão, porque perdeu vários jogos no meio do campeonato quando estava com um técnico interino. Vamos ver como que vai ficar essa situação, se o Vasco vai realmente efetivar o William Batista ou se vai trazer um outro treinador. Várias informações traziam aí que o nome do Rogério Ceni estava praticamente fechado com o Vasco, só que essa informação esfriou totalmente e o que a gente tem hoje, a única informação é que o William Batista pode continuar como técnico do Vasco. E para você aí, torcedor, o que você acha da permanência do treinador do Sub-20 no Vasco? Se você acha que o Vasco tem que dar uma chance para ele continuar trabalhando aí e ser efetivado como técnico do nosso clube até o final da temporada. E o que você espera também desse clássico contra o Botafogo, se você daria uma chance aí ao garoto Orediano como titular nessa partida importantíssima aí de domingo. Bom, pessoal, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, a 777 Partners não respondeu ao pedido do Vasco de adiantamento do aporte previsto para setembro. O Vasco desejava que esse adiantamento fosse um pouco antes, né, cara? Que o Vasco conseguisse pegar uma parte desse dinheiro para investir agora nessa janela de transferências de julho,
Porém, a 777 Partners não respondeu ao Vasco se vai adiantar essa grana ou não, né? Fato é de que os torcedores vascaínos estão furiosos com a empresa norte-americana, que vem dando mostras que não tem dinheiro para investir no futebol do Vasco. O que a gente viu foi um mau planejamento, contratou muito mal no início do ano e agora na metade do ano precisa praticamente refazer um elenco. Diferentemente do Botafogo ano passado, né, do John Textor, ele contratou uma primeira leva de jogadores, todos os jogadores deram errado, aí no meio do ano ele saiu contratando vários jogadores e achou o Tiquinho Soares, que hoje é a solução do Botafogo, né? O Vasco não irá fazer nada parecido com o que foi feito lá no Botafogo. O Botafogo, diferentemente do Vasco, John Textor, né, tem muita grana, tem muito mais grana do que a empresa norte-americana e a 777 Partners, e por isso que ele investiu pesado em contratações lá no Botafogo e agora tá tendo resultado, né? O Botafogo tá líder do Campeonato Brasileiro, por mais que várias pessoas acham que o Botafogo vai cair em breve, vai sair da liderança, eu também acho, mas até agora a campanha dos caras são extremamente acima da expectativa. O Botafogo indo para Libertadores já é lucro, cara, porque realmente um time que estava quebrado, igual o Vasco, conseguiu aí se reerguer com a SAF. O Vasco vem passando aí sérios problemas, não vem conseguindo ter organização, não teve nenhum planejamento e por isso está pagando caríssimo durante essa temporada, com seríssimas chances de retornar à segunda divisão, porque o que a gente está vendo, tentou o Lianco, acertou com o Maicon, tentou o Lanzini, acertou com o Serginho. O único reforço mais interessante que o Vasco está trazendo por agora é o volante Medel, né? Um jogador extremamente experiente, mas foi uma grande oportunidade de mercado porque o jogador estava livre, né? E muito por isso o Vasco conseguiu fechar essa contratação. Se ele tivesse vinculado a algum outro clube, mesmo com pouco tempo de contrato, mesmo velho, o Vasco não iria conseguir contratar ele porque a diretoria é muito fraca e a empresa norte-americana também é muito fraca. E agora a gente vai ter que ficar aí torcendo, rezando para que o Vasco consiga trazer bons jogadores agora no meio do ano. Eu sempre falei isso aqui no canal, que o Vasco não iria conseguir trazer grandes reforços de peso, dependendo do Paulo Brax, meu amigo. Não existe a esperança do Vasco trazer grandes jogadores. Eu ainda vejo torcedor ainda esperançoso que Felipe Coutinho vai vir pro Vasco, cara. Saiu lá a informação que ele tá de saída do Aston Villa, né? O Aston Villa topa vender o jogador por um valor bem abaixo e torcedor vascaíno tá iludido com essa história, né? Meu amigo, não tem a mínima condição do Vasco trazer um grande jogador, não tá conseguindo fechar com o Lanzini, que não é nem da mesma prateleira de um grande jogador, nem mesmo da prateleira do Medel, por exemplo. Ele nunca foi um jogador imprescindível na seleção da Argentina e nem assim o Vasco está conseguindo fechar essa contratação. É um ótimo jogador sim, mas não é um jogador da primeira prateleira, como é o caso, por exemplo, do Felipe Coutinho. O Vasco encontrou inúmeras dificuldades para tentar a contratação do Lianco, um zagueiro que foi rebaixado para a segunda divisão da Inglaterra, não conseguiu fechar essa contratação, não conseguiu entrar num acordo com o Southampton, o clube inglês, e o jogador retornou à Inglaterra e não será mais reforço do Vasco. Complicado, situações difíceis, né, cara, pra gente aqui analisar, pra gente ter a noção que realmente o Vasco vai trazer grandes jogadores. Eu não acredito nisso. Se vier, eu vou ficar muito feliz, lógico, torço por isso, mas vindo do Paulo Brax, vindo a palhaçada que a 777 Partners já fez no início da temporada, com a montagem desse elenco e a contratação do Maurício Barbieri, não acredito mais em nada que esses caras aí falam, não acredito absolutamente nada que o Vasco vai ter time competitivo, que vai vir grandes jogadores, que vai vir cereja do bolo. Até hoje eu tô esperando essa cereja do bolo aí que tanto falaram por aí. Bom, já emendando esse assunto reforços, né, cara? O Vasco aí segue monitorando o mercado, vai buscar um novo lateral esquerdo após a saída do Paulo Vitor, né? Atualmente temos apenas o Lucas Piton e o Riquelme, que está voltando de uma gravíssima lesão, ainda não teve nenhuma oportunidade, tanto com o ex-técnico Maurício Barbieri e também agora com o William Batista. Porém, pode ser que ele fique à disposição aí já para o jogo contra o Botafogo, né? Porque o contrato do Paulo Vitor, se eu não me engano, encerra no próximo dia 30 e no jogo contra o Botafogo ele já não estará mais à disposição, será devolvido ao Internacional. O Vasco não exerceu o poder de compra, o Internacional só aceita vender o jogador. O Vasco tentou estender o seu empréstimo até o término da temporada, não existiu um acordo com o Colorado aí, o jogador vai retornar ao Internacional e o Vasco busca aí a contratação de um lateral esquerdo para compor o elenco. Além da contratação de um lateral esquerdo, o Vasco fez uma proposta aí oficial para contratar o meio-campista uruguaio Rodrigo Zalazar, meia de 23 anos, está atualmente no Schalke 04, vencendo a grande esperança do Vasco aí de ter um camisa 10 na temporada, né? Já que não conseguiu fechar com o Lanzini, não conseguiu fechar com outros jogadores, né? Sequer vem tentando buscar outros nomes, né? O Vasco trabalha com poucos nomes e o que a gente está vendo é que o Vasco vê aí na sua última solução a contratação aí do Rodrigo Zalazar, né? Que já está sendo disputado por alguns clubes aqui no Brasil. Apesar do Vasco sair na frente, ter feito já uma proposta oficial ao Schalke
04, o São Paulo, o Internacional e até mesmo a Mulambada demonstraram interesse no jogador. As informações que a gente tem é que o Vasco estaria hoje à frente, estaria em vantagem nessa negociação, mas a gente sabe que tudo no futebol pode acontecer, não é, cara? Eu vi aquele Carlos de Pena praticamente fechado com o Vasco, aí entrou o Internacional na parada, ele simplesmente disse não ao Vasco e foi pro Internacional. E essa situação do Vasco está na zona do rebaixamento também, e isso com certeza influencia bastante os jogadores nas suas escolhas, né? O Internacional está na Libertadores, o Flamengo está na Libertadores, o São Paulo está muito bem na Sul-Americana, e isso pode ser um fator determinante na hora do jogador escolher o clube, né? Mas, como a gente sempre fala, o dinheiro fala mais alto, e a gente não sabe ao certo qual foi as cifras que o Vasco ofereceu ao jogador, né? Se tivesse sido uma coisa muito boa, pode ser que realmente ele seja atleta do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha do Rodrigo Zalazar. A proposta já está nas mãos do Schalke 04. Se o clube alemão aceitar o jogador também, ele será reforço do Vasco. Bom, pessoal, valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis.